Segundo bloco aqui do Ciência e Fé, com o Dr. Guilherme Torres, médico psicanalista, estamos falando de pulsão. Aí você estava falando da pulsão do ser humano, pulsão egóica e tal. E o que isso, essa energia? Ela busca uma satisfação, ela não é satisfeita. Como se vê isto? Essa não satisfação traz uma frustração para o ser humano? Traz um estrago grande, né? Vamos pegar, a gente estava falando de pulsão agressiva, vamos pegar a pulsão agressiva. Toda pulsão tem que ter um destino. Pulsão é igual água, velho. A água, se ela tiver uma tubulação, ela vai passar pela tubulação. Se ela não tiver, ela vai vazar e infiltrar por algum lugar. Então a pulsão parte do nosso corpo, da psique, e ela tem um destino. Ela tem que ter um destino, é tudo muito subjetivo. Ela tem que ser destinada para alguma coisa. A teoria do Freud está toda em cima. Está toda em cima disso aí. E era também a teoria da física, porque naquela época, estudando a física, falava que a energia nunca se perde. Nunca se perde, ela se transforma em outra energia. Entendi. Então, o que a energia nossa não está se perdendo, ela está indo. O modelo freudiano de psicanálise é baseado no modelo de física newtoniana. De física, exatamente. Então, pulsão agressiva. Vamos dar um exemplo do dia a dia aqui. Um indivíduo toma uma esculhambação lá do chefe dele. O chefe dele o agride. Ele tem que dar um destino para essa pulsão. Vamos supor aqui alguns destinos para essa pulsão. O primeiro destino, toma cá, dá lá. Ele devolve a agressão ao agressor. O agressor é o chefe dele, ele dá uma bronca no cara, o cara vai lá, agride o chefe, tá elas por elas. Só que o chefe é chefe, né? E fala assim, faz o seguinte, você passa no departamento de pessoal, você não precisa passar aqui amanhã mais não, que você está dispensado. Então, como ele sofre uma ameaça de perda muito grande, se ele devolver a agressão contra o agressor, nesse caso, ele represa aquilo durante algum tempo. Mas a pulsão tem que ter um destino. Então ele represa por algum tempo e ele tende, já uma vez que não foi devolvido ao agressor, ele tende a destinar essa pulsão para outros caminhos. Por exemplo, alguém em quem ele julgue ser, ou a quem ele julgue ser, alguém mais frágil do que ele, psíquica ou fisicamente. Não que a pessoa seja, mas ele julga ser mais fraco, física ou psiquicamente. Quem? Mãe, pai, esposa, filho. Aí ele toma a bronca do chefe e vai descontar em casa nessas pessoas. Ou em quem ele encontre uma fonte inesgotável de amor. Olha de quem nós estamos falando de novo. Pai, mãe, filho, etc. Se isso não acontece, se essa pulsão não é destinada por aí e ela fica represada há muito tempo, essa agressão vai começar a se virar contra ele, vai se tornar contra ele. Começa a aparecer as doenças psicossomáticas. Estresse, enfim, depressão, etc. E as depressões de uma maneira muito especial. Muito especial. Lembra que nós falamos que aquela questão no outro programa nós falamos a respeito do descrédito em si mesmo? A depressão, muitas vezes é confundida com tristeza, como tendo o seu maior sintoma a tristeza. A depressão não se caracteriza principalmente pela tristeza, não é pela falta de iniciativa. O indivíduo não acredita que ele pode fazer mais nada, ele não acredita em si. Então, muitas vezes, eu digo que a depressão não é a doença do século, não. A doença do século é a mágoa que está por trás disso tudo. Uma mágoa dos outros e uma mágoa de si mesmo. Esse é assunto para a gente conversar numa outra oportunidade. Numa outra, né? Mas, aí a gente vai falar, inclusive, de medicação, né? Pois é. Então, essa questão da destinação da pulsão é fundamental. E se ela não é destinada de maneira adequada, gera uma infelicidade, mas essa coisa é inconsciente. O indivíduo fica insatisfeito e ele não sabe por quê. Ele não sabe qual que é a insatisfação dele. Nós estamos vivendo isso agora lá em Vitória. Né? O povo brasileiro, Silvério, está se sentindo muito agredido. Nós estamos sofrendo agressão fiscal, nós estamos sofrendo agressão de político, nós estamos sofrendo agressão uns dos outros, social, né, financeira, nós estamos sendo agredidos de uma maneira absurda. E quem é que está, de uma certa forma, agredindo o povo brasileiro? É o Estado. Mas o Estado não existe.
Quem é que é o Estado? O Estado não existe, mas o indivíduo se sente agredido. Então, quando agentes do Estado, por exemplo, como em Vitória, no Rio de Janeiro aconteceu, entram em greve, param, essa pulsão agressiva que está contida vai para a rua. Olha a pulsão aí, a pulsão egóica começa a aparecer junto com a pulsão agressiva. Aquela televisão ali, eu gosto, lembra do que nós falamos do Joãozinho e do Toninho? Eu gosto daquele negócio, daquela televisão, eu vou pegar. Inclusive, algumas pessoas que pegaram foram devolver depois. Porque como deu vazão à pulsão, lembra que eu falei que a pulsão ela é distinta... Ela tem que ter um destino, né? Não, e ela é distinta do instinto por uma mínima chance de escolha. Naquele momento ele agiu pulsionalmente, foi lá e pegou a televisão, mas depois ele escolhe devolver a televisão. A pulsão já se aplacou um pouquinho e ele, arrependido, vai lá e devolve, mas nem por isso vai deixar de responder pelo crime de ter tirado, é a consequência. Né? E o encontro do homem com Deus, ele tem mais capacidade de organização dessa pulsão. Nós, por exemplo, que cremos que o Espírito Santo habita em nós, por exemplo. Né? Você, como médico, você acredita nisso, sim, que uma pessoa ela pode elaborar mais o seu superego para bloquear essa pulsão, ela pode educar mais através do... Você falou a palavra mágica. Educar. Um dos papéis da educação é domar as pulsões. Educar é também domar as pulsões. No caso lá do menininho, né, do pequeno Hans lá, do Joãozinho, o que a gente vai fazer com a criança dessa? Vai educar. Fala assim, Joãozinho, você não pode tomar as coisas do seu coleguinha, não. Você tem que pedir. Nós vamos começar a educar, ou seja, nós vamos começar a ensinar o Joãozinho a como domar, a como dominar essa pulsão nele. Então, entre outras coisas, educar é também domar as pulsões. Quando você fala a respeito da presença de Deus nas nossas vidas, o que Deus faz é muito gentil, sutil e de uma maneira extremamente cavalheiresca nos educar. Mas Ele nos educa não tem muitas vezes Deus é apresentado para nós não como Deus, o Deus de graça, o Deus de amor. Ele é apresentado como Zeus, né? Que lança raios naquele que não faz a sua vontade. Né? É um Deus punitivo, né? O que nós precisamos entender um pouco mais é o caráter de Deus, conhecer Deus melhor no seu caráter. E Ele nos educa, e às vezes é com vara, às vezes é com cajado. O Davi não falou assim, só o seu cajado me consola, né? O cajado é para trazer e pôr no colo, né? Às vezes precisa dar uma mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, né? Isso aí é depressão, né? Vale da sombra da morte. Quem já teve depressão sabe que aquilo é o vale da sombra da morte. Aqui dali, olha, eu tenho a certeza, depressão é uma coisa que não nasce na terra. Depressão é do inferno. Isso é tão ruim que só pode ter nascido lá. Não tem outro lugar pior, né, mais adequado para dar como origem de depressão. Mas essa educação que vem de Deus, né, não é uma educação que censura o tempo todo e que pega o tempo todo e fala, olha, filho, vamos mais assim, seja mais assado, você não acha melhor, né? Como é que você percebe isso? Para a gente terminar, então, Jesus lançou a grande né? Eu sei que no livro O Mal Estado da Civilização, o Freud critica isso, né? Amor ao próximo, como assim? Amar ao próximo como a ti mesmo, ele acha que isso é impossível. Mas essa é a grande máxima para a educação do homem em suas pulsões, né? É que ele traz, quando ele fala, dá a outra face, pulsão de agressividade, sendo controlada. Ama o outro, perdoa o outro. Quer dizer, as suas pulsões não podem te dominar. Então, o que Jesus está trazendo ali seria uma ajuda pelo Espírito Santo das nossas pulsões. É fantástico isso. Sem precisar ficar usando peso de superego muito grande. Porque muita gente... Que às vezes oprime tanto que adoece em outra forma. Pois é, não entende que a coisa funciona pela via da graça.
é pela via do amor. Olha, eu era menino, eu devia estar, sei lá, na sexta série. O Guilherme, esse agora não vai ter jeito, não. Nós já mandaram, nós já passamos 5 minutos. É mesmo? Ó, vamos fazer o seguinte, nós vamos combinar um outro, a gente combina sobre isso para a gente falar. O papo tá bom aí, eu sei que você também gostaria de estar ouvindo mais, mas vai ter outro convite. Vamos lá. Aqui a gente não prepara nada aqui no Ciência e Fé, tá? Aqui a gente aborda alguns assuntos e manda bala. E aí a gente conversa. Então, nós não entramos nem em 30% do que nós ou tentaríamos entrar aqui no papo. A coisa não tem fim. Então, você fica convidado para a próxima vez. A TV JET termina aqui o Ciência e Fé. Eu sou o pastor Silvério Pérez, na coordenação do pastor Jorge Linhares, está no nosso canal JET. Eu te agradeço muito. Te agradeço. Que a paz do Senhor esteja com você, os seus clientes, e que você seja um grande agente transformador aí. Paz! TV JET com você, Ciência e Fé. Até quinta-feira que vem.